Papo Federal. Aqui na Rádio UFRJ. Sou Isabel de Santana, estudante de radialismo e integrante da equipe de curadoria musical da Rádio UFRJ. Está começando o Papo Federal, um espaço de troca com pessoas que estão na linha de frente das artes, da ciência e da cultura. Hoje recebemos uma representante do que há de melhor na música brasileira, a cantora e compositora Ayase, que está lançando seu segundo álbum solo, Eu Andava Como Se Fosse Voar. Ayase, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar sobre esse novo trabalho que foi construído de forma tão especial, sabe? Fico feliz que tenha chegado até vocês e que vai chegar agora a mais ouvintes, né? Quero aproveitar para agradecer a Stephanie Maia, que ajudou na elaboração desse roteiro e que está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, Stephanie! Obrigada por chegar junto. Parabéns! Parabéns, Stephanie! Vamos ouvir agora um pouquinho do trabalho de Ayase. O doce e o sal, bem e o mal, o fogo e o céu no jogo da jornada do prazer. O doce e o sal, bem e o mal, o fogo e o céu no jogo da jornada do prazer. A Ayase chegou com tudo na Rádio FRJ. E se você é um ouvinte esperto, você já reconheceu o som incrível que acabou de tocar. Jornada do Prazer é uma das mais tocadas da nossa programação e cotada para integrar o nosso top 10 de novembro, disputando apenas com Amarelo Cura. Com a participação de Lued Luna, né? Fico muito feliz, muito honrada, Isabel. Muito obrigada. E como a gente não se cansa de ouvir, aqui vai um trechinho para sentir o gostinho de Amarelo Cura. Em seu primeiro álbum solo, Dentro Ali, você fez uma releitura da música de Lued Luna, né, que nomeou o álbum. E mais tarde ela veio trabalhar com você em Amarelo Cura. Eu queria perguntar como foi que essa parceria aconteceu? Na verdade, eu conheci a Lued pouco antes dela ir para São Paulo, numa apresentação que ela fez num teatro aqui em Salvador chamado. Acho que foi Teatro 18, eu acho, que fica no Pelourinho. E eu me apaixonei pelas canções dela e uma dessas canções em especial não saía da minha cabeça, que era justamente Dentro Ali. E depois de um tempo repetindo a canção, cantando do meu jeito, assim, porque eu ainda não sabia a letra também direito, mas vendo que aquela música não saía, aí eu falei, não, eu preciso cantar e preciso fazer a minha versão. E no final das contas, Dentro Ali, ela representou muito dentro do disco, né? Porque era muito do que eu queria, na verdade, compartilhar com as pessoas que chegassem para escutá-lo, né? Dividir essa expectativa, me ajudar a carregar essa maleta, né, pesada que, enfim, que a gente carrega na vida de um modo geral e mais ainda sendo artista independente, né? Tudo que a gente quer é encontrar alguém, encontrar olhares recíprocos, né? Ouvidos atentos e, enfim, a canção chegou nesse momento importante para mim. E depois daí a Lued foi cada vez mais decolando. E com esse segundo disco solo que eu trago, foi um disco que foi concebido no período da pandemia. Então, no momento em que a gente não podia se ver, a gente não podia se encontrar, e a minha vontade de estar com outros artistas, estar com outras pessoas, era muito grande. Ao mesmo tempo que eu ia trazendo temas que mexiam comigo enquanto nós estávamos em isolamento. E eu comecei todo o processo do disco com a Amarela Loucura, mas com uma outra versão solo. E eu retomo a Amarela Loucura no final, dessa vez com duas mulheres negras cantando sobre esse amanhecer melhor, sobre esse futuro, né, possível para a gente. E acho que isso traz ainda mais potência, né? Então foi um encontro de narrativas, um encontro de potências mesmo também, eu acho, porque quando duas mulheres negras se encontram, a gente sacode um bocado de coisa. E eu acho que é uma mensagem importante para ser escutada dessas duas vozes também, principalmente em meio a tanta desigualdade que a gente ainda vê, né? A tantos absurdos cometidos, tantas violências cometidas contra o povo negro. Então, essa canção ela vem como
um sopro de esperança, sabe? Para deixar o nosso coração quentinho e esperançar mesmo, sabe? Os nossos movimentos, os nossos passos em caminho do futuro. Sim, e como você mesmo disse, né, esse álbum foi produzido durante a pandemia, teve início durante a pandemia, e contou também com a participação de Paulo Muti, né, na produção, e tem uma mistura de sonoridades, assim, com o sertanês, dialogando com rock e com ritmos afro-baianos, que é muito bonita, e mantém uma coesão muito legal, né? Eu queria perguntar quais inspirações vocês buscaram para fazer essa construção sonora tão rica, e qual foi o papel do Paulo Muti nesse processo? Primeiro, eu preciso muito falar do Paulo, porque ele foi uma peça fundamental para que tudo isso acontecesse. Foi também quem estava ali me motivando, não, vamos fazer assim, assado. A gente ia buscando formas para adaptar, né, para nos adaptar nesse novo fazer musical, mais do home office, ele no Rio e eu em Salvador. Ele que é santamarense, né, baiano, mas que mora há muito tempo no Rio. Ele produziu também o meu primeiro disco solo, e aí nesse segundo nós compartilhamos, né, essa produção musical. E é sempre muito especial trabalhar com ele, que também tem um ouvido muito atento para as novidades que estão por aí, ao mesmo tempo muito sensível para os temas todos que a gente vai abordando nesse trabalho, que são temas também muito caros, assim, e difíceis algumas vezes de falar, né? Por vezes cantando algumas dessas canções, eu sempre eu me emociono mesmo, porque tocam em lugares profundos em mim, pessoalmente, não só da minha relação com a sociedade, mas da minha relação comigo mesma também. E ter esse suporte do Paulo, ter esse apoio do Paulo, contar com todo o talento dele e, enfim, com a amizade também nesse caminho, né? E a gente se descobrindo nesse processo de produzir à distância foi fundamental para que a gente conseguisse chegar até o final e lançar o trabalho. E pera que eu esqueci qual foi a outra pergunta que você fez primeiro. Foi sobre a construção sonora e a busca de inspiração de vocês. Inspirações, sim. As inspirações são muitas. Eu sou uma pessoa muito eclética e que ouço absolutamente de tudo. E de alguma forma me deixo também influenciar sobre esse tanto de expressões musicais que a gente tem nesse nosso país e no mundo inteiro, né? Eu sou meio esponjinha, assim. E eu acho que o disco ele acaba sendo uma compilação de tudo isso. Claro que eu tenho alguns artistas que vão norteando, né? Tipo, é, dentro da interpretação musical de modo geral, a minha inspiração é sempre Elis Regina, porque eu acho ela a mais incrível das intérpretes que o nosso país já teve. Ao mesmo tempo em que eu observo muito as coisas que Lazo Matumbi, que é um artista referência aqui para a nossa Bahia, e espero que seja também para o restante do país, porque ele é realmente muito especial e para mim a voz mais linda, mais potente do nosso canto brasileiro hoje. É um artista negro que já há muito tempo está na luta, militante, enfim, tem um poder fantástico, né? E com certeza ele é uma das minhas inspirações mais frequentes, porque também é o meu padrinho, não só musical, mas padrinho de batismo mesmo. E ele foi quem primeiro me apresentou caminhos, né, nessa construção musical. E eu me inspiro muito também no som que ele traz dentro do trabalho dele. Ao mesmo tempo que Mayra Andrade é uma grande inspiração, assim, do novo, né? Dessa junção também da música mais digital com elementos orgânicos e trabalhando música ancestral e música pop, né? Então, ela também é uma grande referência e, enfim, são muitos referenciais bonitos que a gente vai pensando desse nosso mundo fértil, né? E vai somando as nossas próprias experiências. Sim, e que gera um resultado muito rico e muito bonito, né? Agora falando de Fluxo e Refluxo, essa é uma música que traz uma mensagem política muito forte em relação à realidade do povo preto no Brasil e que ganhou um videoclipe. Né? Eu queria te perguntar o que te fez lançar um clipe para essa música e como foi esse processo de produção. Olha,
Fluxo e Refluxo, pra mim, é uma das canções mais fortes do disco. E ela vem em um momento de muita dor mesmo. Eu acho que, na verdade, nós nunca estivemos a salvo, né, enquanto povo negro. E até hoje nós colhemos os frutos amargos, muito amargos, de todo o processo de afastamento mesmo do povo preto do centro das questões, por toda a discriminação que a gente sofre, por todas as faltas de oportunidades, né? E principalmente pelas mortes, pelo genocídio dessa população que sofre todos os dias, especialmente nas grandes periferias, né, em todo o Brasil e no mundo de modo geral. E durante a pandemia a gente acompanhou muitos movimentos, ai meu Deus, eu não lembro agora o nome, mas eu acho que é Black Lives Matter, algo assim, né? Por conta do George Floyd e tantos outros personagens negros, tantas outras pessoas negras que foram e são até hoje, né? O alvo, né? E a gente identifica que isso acontece sim por conta desse racismo estrutural que a gente vive. E eu acredito muito no poder de transformação a partir da arte também, a partir da canção. Isso para mim faz muito sentido, porque eu acho que a forma como eu posso tentar sensibilizar as pessoas para que essas mudanças que eu tanto espero dentro da sociedade aconteçam. Então, esse disco, de um modo geral, ele vem com uma abordagem muito mais política do que o meu primeiro disco. Assim como Fluxo e Refluxo, tem outras canções dentro desse trabalho que tocam temas importantes também dentro da nossa sociedade, mas eu vejo o racismo e o genocídio da população negra como algo urgente que a gente precisa mudar, que a gente precisa se revoltar mesmo, porque não tem como a gente ser pacífico diante de mortes, diante de vidas que são ceifadas, especialmente de vidas de jovens negros, que, para além das oportunidades que não têm, ainda são alvejadas com tiros quando saem de casa. E como não se revoltar contra isso? Como não lutar contra isso, sabe? E eu quero muito poder, de alguma forma, né, da forma que eu consigo hoje, dentro do espaço que eu tenho, ser mais uma voz lutando contra isso, sabe? Eu me sentiria mal sendo omissa, sabe? E esse trabalho, ele vem com esse clipe com a direção do Vini Ribeiro, que é um fotógrafo incrível e que aos poucos também tem feito mais ações dentro do audiovisual, e tem sido muito, muito bonito ver essa caminhada também e tê-lo junto comigo, porque o roteiro do clipe que nós lançamos para essa canção foi todo dele, e ele também entra como compositor da canção, junto comigo e com o Juliano Félix, que também é o meu pai. Então foi um trabalho assim feito conjuntamente, né, onde cada um tem uma parte bem especial assim dentro da canção, e eu fico muito feliz assim e muito orgulhosa mesmo desse trabalho, porque a gente precisa falar sobre isso também. Não dá para falar só de coisas boas quando as pessoas estão morrendo todos os dias. Bom, você é cantora e compositora e é a voz do grupo musical Sertanilha, que foi formado em 2010, né, em conjunto com Diogo Flores e Anderson Cunha. O Sertanilha, ele faz esse trabalho de resgate da música sertanesa, com manifestações culturais como os maracatus, as sambadas e o coco, né? Vocês têm um trabalho sólido e original e ganharam diversos prêmios, incluindo o Prêmio da Música Brasileira de 2013, com o melhor álbum regional com Ancestral. Você ouve o trabalho do Sertanilha aqui na Rádio FRJ, né? Você é ouvinte. E a gente tem aqui uma palhinha. Ô de casa, ô de fora, ô de casa, ô de fora. Chegou aí meus companheiros, do corona é o dinheiro, do corona é o dinheiro. As terras de seu doutor, as terras de seu doutor. A prata e ouro do rei, as moças cheirando a flor. Deixa eu só fazer uma correção rapidinho. A gente foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira em 2013 e em 2018, mas a gente ganhou em 2013, foi o Prêmio Dinamite, de melhor álbum regional. Foi o Prêmio Dinamite, mas nós fomos indicados também ao Prêmio da Música Brasileira.
E é curioso escutar essa voz novinha, porque esse disco foi gravado há muito tempo. Ai, sim, é. A gente ouviu agora Sambada de Reis, que é a faixa do primeiro álbum do Sertanília, né, o Ancestral. Aí, se explica para os ouvintes da rádio por que vocês usam o termo sertaneza e como vocês começaram esse projeto. O termo sertanês, né, vem para dissociar a produção musical dessa região do sertão do contexto do sertanejo, né, que hoje a gente associa muito mais à música pop sertaneja feita na região centro-oeste, um pouco ali também pelo sul do país. Então, o sertanês acaba vindo nesse sentido, né, essa palavra. Acaba voltando também essa produção cultural para essas vozes, né, dessa região do sertão, que são cantadores, mais próximos a canções de excelências, enfim, perto da praia do Elomar, do Xangai, né, para ilustrar melhor com personagens mesmo, para que as pessoas possam compreender. E a gente criou o grupo em 2010, era um grupo onde a gente queria se aproximar muito dessa linguagem, né, mais lírica do sertão, cantando principalmente o Alto Sertão Baiano, fazendo pesquisas pela região de Caetité e Guanambi, especificamente nas comunidades rurais dessas localidades, são interiores aqui da Bahia, né? E que justamente por serem, né, a Bahia tem um território meio que é maior do que muitos países, né? Então é muito grande. E essa localidade especificamente, né, o Alto Sertão Baiano, fica muito distante, tanto de Salvador quanto de Belo Horizonte, que é a outra capital assim que seria mais próxima, né? E pelo fato dessa região estar mais distante dos grandes centros urbanos, ela consegue preservar mais também muitas das suas culturas tradicionais. E é nesse lugar que a gente bebe, né, que a gente mergulha na fonte para se inspirar. Então, o trabalho vem em 2010 nesse sentido de cantar essa região que não é tão celebrada, não é tão comentada. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente vê muito mais as músicas do litoral sendo reconhecidas, né? O axé, o pagode, e exportadas para o Brasil afora e mundo afora, mas a gente ouve pouco das manifestações culturais do sertão e dos interiores do nosso estado. Então, enfim, o Sertanília vem nadando contra a corrente, né, e trazendo essa referência também. E você é formada na UFBA, né, em canto popular, e a gente sabe que a principal função da academia é dar recursos e referências para pesquisa. Você foi incentivada a pesquisar a música sertanesa pela Universidade Federal da Bahia, e como é o processo de pesquisa musical de vocês no Sertanília? Eu acho que, pela minha experiência, pouca experiência dentro da universidade, porque embora eu tenha me graduado, eu não segui carreira acadêmica, né? Mas o que eu posso dizer da minha experiência é que, enquanto eu estava lá, eu via alguns professores curiosos sobre esse universo, enfim, fora, longe do litoral, né, afastado do litoral, mas a gente ainda não tinha, naquela época, dentro da universidade, tantas pessoas trazendo essas referências, sabe? Então, eu acho que na minha época, dentro da universidade, ainda havia um distanciamento muito grande, principalmente porque o curso de música popular, que foi o curso que eu me formei, era um curso novo ainda. Hoje, o curso já tem mais de 10 anos. Então, eu imagino e espero muito que a universidade tenha evoluído nesse sentido de trazer mais essas temáticas para dentro enfim, da sala de aula e do cerne das pesquisas de música, né, especificamente. Mas, embora não tivesse visto tanta representação nos conteúdos que eram trabalhados, né, que eram discutidos na sala, eu trouxe isso para a minha pesquisa de monografia, tive orientação lá dentro e fui, enfim, pesquisando. A minha monografia, inclusive, ela foi voltada para esse contexto dos reisados no Alto Sertão Baiano,
mais especificamente para uma comunidade, que é a comunidade do Riacho da Vaca, e foi essa comunidade também que o Sertanilha começou pesquisando. Então, eu juntei, né, essa pesquisa que o Sertanilha fazia já com essa possibilidade de pesquisar um pouco mais a fundo e tornar, né, um trabalho acadêmico de fato, falando sobre esse lugar e falando principalmente sobre a manifestação do reizado nesse lugar. A gente começou pesquisando, na verdade, a pesquisa do Sertanilha, ela se inicia com o Anderson Cunha, que dessa localidade, né, nascido nessa região, e foi a partir daí que a gente começou a conhecer mais sobre essas comunidades, né, e essa manifestação mesmo do reizado, como acontece lá, porque é muito diferente da forma como acontece aqui em Salvador, né, então isso nos motivou inicialmente, né, a se debruçar sobre as comunidades por lá e a descobrir esses reisados e a juntar as pesquisas que a gente fazia dos reisados locais e das manifestações culturais locais desse Alto Sertão Baiano com o que a gente via de mundo, né? Então, isso, são linguagens múltiplas que vão se misturando para contar essa história, essa nossa história desse sertão ancestral. Seu trabalho, né, ele grita referências musicais. E dentro ali, além da releitura de Lué de Luna, temos também músicas do Gigante Dominguinhos e do Alceu Valença na sua voz doce. E vamos ouvir aqui um pouquinho que tá bom demais. Na primeira manhã que te perdi, acordei mais cansado que sozinho. No seu lançamento Eu Andava Como Se Fosse Voar, também tem a presença do repertório de Gonzaguinha em Jornada do Prazer, né? Como é o seu processo de captar essas referências e como você escolhe quais músicas entram e quais ficam de fora do álbum? Isso é difícil pra caramba, porque eu gosto de muita coisa e eu tenho vontade de cantar muita coisa. Além das canções que eu componho, eu acho que eu sou muito mais intérprete do que compositora, né? E uma das minhas maiores motivações é pegar uma canção de um outro artista, né? E deixar do meu jeitinho. E eu acabo, acho que colocando tudo na mesa, imprimo mesmo as letras, e dentro de um contexto de um trabalho como um álbum, né, e vou vendo as peças que vão se encaixando, sabe? E criando essa história que eu quero contar. Eu acho que nesse meu segundo disco eu faço isso de uma maneira mais consciente. No primeiro, sozinha, né, eu ainda estava meio que tateando, encontrando esses caminhos e eu ia me deixando levar muito mais pelo que as canções falavam individualmente do que por uma história específica que eu quisesse contar. No primeiro álbum, eu ia seguindo muito mais o que as músicas me traziam individualmente, mas eu não pensei numa história. Era de como as canções me tocavam. E muitas das canções que eu trouxe também, tanto no primeiro quanto no segundo, são canções que fazem parte da minha história musical, assim, especificamente. Dentro ali, por exemplo, eu abro o disco com uma vinheta que Pra Ver Sabia Cantar, que foi uma cançãozinha, assim, uma vinheta que eu compus com meu pai quando eu era muito pequenininha, com menos de 5 anos, para uma sabiá que a gente tinha na nossa casa, que sempre vinha visitar a gente criava ela solta. E para mim fazia muito sentido trazer essa música para abrir, porque foi também uma das canções que abriu a minha história, né, musical. E, enfim, eu vinha trazendo também outras canções que faziam parte desse movimento também, porque o meu pai, ele é compositor, Joleno Félix, e ele ia compondo algumas canções quando eu era pequena e ia guardando para que eu cantasse quando eu crescesse. Então, para além das músicas que me tocam, enfim, para fora, né, e de compositores amigos, das canções que eu faço, de releituras que eu tenho vontade de fazer, tem essas canções do meu pai também, um acervo gigantão, e que eu sempre gosto de revisitar porque é a minha história também, né? Mas é isso, de um modo geral, hoje eu acho que eu gosto mais desse movimento de ir contando, né, essas histórias a partir das canções, sabe? O segundo disco vem mais assim nessa perspectiva. Existe um intervalo de 6 anos entre o lançamento do seu primeiro álbum e esse agora, né?
Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. A gente teve transformações no modo de produção, no acesso a recursos e até mesmo uma pandemia, né? O quão diferente foi o seu processo de criação de Eu Andava Como Se Fosse Voar em relação a Dentro Ali? Olha, eu acho que eu venho muito mais consciente também das ferramentas que eu tenho nesse novo disco, né? São 6 anos e 6 anos tendo muitas outras experiências, não só com Sertanilha e não só com o meu trabalho solo, mas com outros projetos também que eu vou me envolvendo, né? E e me entendendo principalmente também mais como compositora, né? Algo que para mim ainda era muito novo, que eu estava engatinhando no primeiro disco. Fui ousando, compondo algumas coisas, mas fiquei muito mais como intérprete, né? Dentro desse primeiro disco. E no segundo, eu venho com mais canções, né? Autorais. Então, acho que tudo parte muito desse movimento, principalmente de autodescoberta, né? De fortalecimento a partir das experiências múltiplas que eu fui buscando, da minha visão de mundo dentro da sociedade também, que obviamente vai mudando a partir das experiências que a gente vai tendo também, né? E das informações que vão chegando, e principalmente da necessidade mesmo de continuar existindo. Enquanto artista independente, a gente sabe que é muito difícil conseguir se mover, especialmente quando você não tem um empresário por trás, quando você não tem uma gravadora por trás, né? Sendo completamente independente. Então, se você não começa a dominar essa forma de produção, você não anda, você não se move. E a minha vontade de comunicar com as pessoas é muito grande para me deixar inerte. Bom, conversei agora com a voz da sertanília, cantora, compositora, com um trabalho riquíssimo. A Yassi, que está lançando seu segundo álbum solo, Eu Andava Como Se Fosse Voar. Muito obrigada pela participação no Papo Federal, Yassi. Foi um prazer te receber. Eu agradeço muito, Isabel, pela oportunidade de conversar com você e de chegar também a todos os ouvintes aqui do Papo Federal. Obrigada pelo carinho, obrigada por tocarem a minha música e por ajudarem, né, a espalhar cada vez mais essa nova música baiana, nova música brasileira, por aí pelo mundo. Sim, é bom demais, é um prazer tocar o seu trabalho aqui. Obrigada também, Stephanie, por ter fortalecido nessa pauta. Lembrando que o Papo Federal vai ao ar às segundas-feiras, às 9 da noite, na Rádio FRJ. Você pode ouvir a qualquer momento no nosso site radio.ufrj.br ou na sua plataforma de streaming de áudio preferida. Só queria deixar o meu @, @YassiOficial, e dizer também que vai ser um prazer conversar com vocês. Então, falem comigo pelo Instagram, ouçam as canções, o disco tá super bonito, o disco inteirinho, vários temas importantíssimos. Cheguem lá, Spotify, Deezer, todas as plataformas de streaming, YouTube, tem uns clipes bonitos lá também. Então, espero vocês pra gente trocar e estar cada vez mais pertinho. Eu me despeço por aqui e agradeço a audiência. Vou deixar vocês com um trecho da música que intitula o novo álbum da Yassi, Eu Andava Como Se Fosse Voar. Eu andava como se fosse